Olá, terceiro ano. Alegria estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos na aula passada que o conflito da Segunda Guerra Mundial teve proporções globais a partir da Europa. As tropas do eixo tinham ideais imperialistas. E as tropas do eixo eram marcadas pela presença da Alemanha, da Itália e do Japão. O Japão queria conquistar principalmente a área geopolítica do Pacífico, a Ásia. Os ideais japoneses de expansão territorial referiam-se à Ásia, daí as invasões à China, ao território chamado de Indochina. E quem se prejudicava bastante com isso, economicamente falando, era os Estados Unidos da América. Portanto, os Estados Unidos se tornaram o maior inimigo dos japoneses no seu objetivo de conquistar a Ásia. É aí que nós vamos ter as chamadas Batalhas do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, que vai se dar a partir do ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Com os chamados kamikazes japoneses, a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, vai ser bombardeada e quase todos os seus porta-aviões, navios, vão ser destruídos. Foi um ataque fulminante. No dia seguinte a esse ataque, os Estados Unidos da América entram na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Destaco também que em 1942 o Brasil vai entrar na Segunda Guerra porque vai ter navios bombardeados pelos alemães no Atlântico. Então, ao lado dos Estados Unidos, portanto, ao lado das tropas aliadas, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial em 1942. Várias batalhas vão ocorrer no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão. Mas, saindo desse eixo, nós vamos ter também no eixo oriental uma tentativa de invasão dos alemães à União Soviética, na chamada Batalha de Stalingrado, que foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, quiçá de toda a história mundial. Em torno de 2 milhões de seres humanos perderam sua vida só nessa batalha aí que dura mais ou menos um ano. A Batalha de Stalingrado significou a vitória dos soviéticos sobre a Alemanha de Hitler. Foi o início da derrocada da Alemanha nazista, porque até então os nazistas só ganhavam territórios, tinham êxito, sucesso a partir da Blitzkrieg. Mas da Batalha de Stalingrado o jogo virou. A reviravolta dos aliados vai se dar com mais força a partir dessa batalha. E se concretiza também na retomada da França no chamado Dia D, 6 de junho de 1944. Com a invasão da Normandia, a França vai ser retomada da mão dos nazistas e é a partir daí que os avanços dos aliados a partir do eixo ocidental vai se dar de forma bastante vigorosa. Então nós temos os alemães perdendo, os italianos perdendo ali a partir da invasão ocidental e também a partir da invasão oriental. É aí que começa o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir da derrota dos estados totalitaristas do nazismo alemão e do fascismo italiano. Quero ainda destacar um pouquinho aqui sobre os kamikazes japoneses, que vão ser muito utilizados pela Força Aérea Japonesa. Os kamikazes, eles eram pilotos que davam a vida pela sua nação. Kamikaze quer dizer sopro divino ou deuses do vento em japonês. Eles eram muito utilizados para derrotar as tropas dos inimigos, principalmente os Estados Unidos. Estima-se que eram precisos 33 kamikazes para derrotar um navio de bombardeio dos Estados Unidos. Muitos japoneses perderam sua vida aí. Em abril de 1945, nós vamos ter a queda da Itália. O Partido Fascista vai perder seu poder na Itália e vai cair ali o fascismo. Em maio de 1945,
nós vamos ter a queda da Alemanha de Hitler. Hitler vai acabar se suicidando, entre outros ministros de Estado também próximos a ele, para não se entregarem nas mãos dos aliados. E como finalização dessa guerra, de forma trágica e dolorosa, nós vamos ter o ataque dos Estados Unidos ao Japão com as famosas bombas nucleares. É o início da era atômica, a bomba atômica que vai destruir ali Hiroshima e Nagasaki. 2 ataques fulminantes que serviu de recado, por exemplo, para a União Soviética, como forma de demonstrar o poderio dos Estados Unidos. E também como forma de dar um recado que qualquer situação que não fosse a favor dos Estados Unidos poderia acabar com a bomba atômica acontecendo, e isso seria trágico para todos. É o início da era atômica e, segundo alguns estudiosos, também pode ser chamado como o início da chamada Guerra Fria, que vem após a Segunda Guerra Mundial, entre o poderio soviético e o poderio capitalista liberal dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma fotografia de kamikazes, e aqui nós temos o depoimento de um, que eu acho interessante destacar aqui com vocês, para a gente ver um pouquinho do simbolismo dessa guerra para eles. É a afirmação de um piloto kamikaze chamado Seki. Se é uma ordem, eu vou, mas não irei morrer pelo imperador ou pelo império japonês. Vou morrer por minha amada esposa. Se o Japão perder, ela pode acabar estuprada pelos norte-americanos. Estou morrendo por quem mais amo, para protegê-la. Isso é muito forte entre os japoneses. A questão da defesa da honra da sua família, da honra da sua esposa, dos seus filhos. É bem da filosofia dos samurais antigos no Japão. Muitos desses kamikazes levavam até espadas de samurai em seus aviões. O Holocausto. Gente, o Holocausto foi um dos cenários mais tristes da história da humanidade. Por quê? Porque basicamente foi uma perseguição étnica, política e religiosa na Alemanha nazista. Nós vamos ter a Noite dos Cristais como prática eloquente desse extermínio, não é? Principalmente dos judeus, mas não só judeus, negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, grupos minoritários eram tidos como alvo desses ataques. Mas em grande maioria os judeus eles eram condenados a viver nos guetos. O que eram os guetos? Eram áreas periféricas sem nenhuma assistência do Estado. Então eles eram condenados a viver na penúria, na miséria, passando fome mesmo. Depois dos guetos, eles começaram a instalar os chamados campos de concentração, onde ali eles eram levados a fazer trabalho escravo para o exército alemão, e mais do que isso, chegava-se ao ponto deles serem assassinados em grande quantidade. É a chamada solução final, morte de milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo nas chamadas câmaras de gás. Um cenário triste para a nossa história, que nos leva a refletir sobre como nós vivemos como seres humanos. A gente estuda a guerra principalmente para não fazer guerra. E é a partir do Holocausto que a gente repensa muitas das nossas ações. É triste falar sobre isso tudo, mas é preciso falar. Para que não se esqueça de que havia a morte do ser humano simplesmente porque ele pertencia a uma etnia, ele tinha um perfil político e religioso. Não é? Isso é tudo realmente muito triste. Estima-se que em torno de 8 milhões de judeus só na Alemanha foram assassinados, foram mortos. Muitos judeus perderam sua vida nesse período. Mas, como eu falei, as tropas aliadas acabaram invadindo a Alemanha, invadindo a Itália e derrotando-os. É aí que nós vamos ter o início dos chamados acordos pós-guerra. O que a gente vai fazer diante de uma guerra que aconteceu e como é que a gente vai organizar o mundo a partir daí. É aí que nós vamos ter a primeira conferência de Bretton Woods, em 1944, que vai simplesmente fundar
o FMI. Os 40 países aliados, para destacar os líderes maiores, Reino Unido, França, a União Soviética, o Brasil, os Estados Unidos e mais dezenas de outros, vão reagir à economia do pós-guerra a partir da criação do Fundo Monetário Internacional. E vai ser criado também o BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Mundial, tudo em vista de melhorar a economia mundial após a catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial foi um evento caríssimo e era preciso se reerguer. A Europa foi devastada economicamente. O dólar vai passar a ser a moeda forte e os Estados Unidos, assim como na Primeira Guerra Mundial, vão continuar na liderança econômica mundial. Após a Conferência de Bretton Woods, nós vamos ter em 45 a Conferência de Ialta, estabelecendo aí as fronteiras geopolíticas da Europa no pós-guerra. Nós vamos ter aí a divisão da Alemanha, não é? Em 4 zonas de influência, dividindo basicamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. As zonas de influência da Alemanha. Depois nós vamos ter em 45 a Carta de São Francisco, com a fundação da ONU, a Organização das Nações Unidas, não é? É aí que nós vamos ter o estabelecimento dos preceitos básicos de convivência diplomática internacional, a partir do destaque à paz, aos direitos do homem, à melhoria de vida. Hoje a ONU, só por título de curiosidade, tem 193 países fazendo parte dela. É o maior órgão diplomático internacional que nós temos no mundo até hoje. Em 45 também nós vamos ter a Conferência de Potsdam, onde a Alemanha vai ser obrigada a pagar uma indenização e será dividida oficialmente. Tá certo? É a partir daí que vai ficar claro a bipolaridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética no pós-guerra. Destaco também que em 45 nós vamos ter o julgamento dos nazistas que sobreviveram a este momento de derrota, e eles vão ser julgados no Tribunal de Nuremberg. 22 nazistas foram julgados aí, um julgamento que durou 315 dias. O alto escalão nazista foi julgado. Muitos foram julgados, condenados à morte, outros à prisão perpétua, mas prisões muito severas também. Então é isso, gente. Como consequência da guerra, nós temos milhões e milhões de mortos. Nós temos o mundo dividido agora geopoliticamente em 2 países, praticamente, que vão liderar, União Soviética e Estados Unidos. E nós temos aí um mundo novo a criar. Pessoal, era isso que eu queria falar. Muito obrigado e estamos juntos. Um abraço.